Olá, hoje vamos iniciar a nossa aula de estequiometria, que muitas vezes é visto como conteúdo mais complexo para os alunos, mas na verdade é um conteúdo simples que a gente consegue resolver com regra de três. Mas para isso a gente precisa entender com profundidade, entender todas as relações estequiométricas para que a gente possa conseguir construir essa regra de três. Entender também o conceito do mol, que nós falamos muito sobre ele em estequiometria, e se você não entende o que é o mol, fica complicado a gente conseguir fazer essa regra de três e entender as relações existentes nos cálculos estequiométricos. Bem, o mol nada mais é do que uma unidade. Em 1 mol, eu tenho 6 vezes 10 a 23 átomos. Da mesma forma que em uma dúzia eu tenho 12 unidades. Para que a gente utiliza o termo uma dúzia? A gente utiliza para facilitar, né? Então, quando você vai comprar algo, você pode falar em uma dúzia, porque já fica subentendido que você quer 12 unidades. A mesma coisa o número de mols. Então, se eu tenho um mol, eu sei que nessa quantidade eu tenho 6 vezes 10 a 23 átomos. Esse, na verdade, é 6,02, mas para vestibular a gente utiliza o 6 vezes 10 a 23. Da mesma forma, em 1 mol, a gente sempre tem a massa molar. Olha esse nome, massa molar, a massa em 1 mol, tá? O nome já te dá a dica para isso. E a unidade é a consequência do significado de massa molar. Não é massa por mol? Então, a unidade vai ser grama/mol, tá? A massa que eu tenho em 1 mol. A gente vai usar a tabela periódica, nós vamos pegar essas massas atômicas e com isso a gente vai chegar na massa molar. Eu vou dar um exemplo para vocês daqui a pouco. Em 1 mol de qualquer substância no estado gasoso, nós temos um volume de 22,4 litros. Isso daqui, claro, na CNTP, condições normais de temperatura e pressão. Pressão de 1 atm, temperatura de 273 kelvins. Então, nessa condição, eu vou ter sempre, em substâncias gasosas, um volume de 22,4 litros quando a gente fala em 1 mol. Então, isso é uma relação. Em 1 mol de qualquer substância, eu consigo saber o número de átomos, a massa molar e o volume. E a partir disso, a gente pode fazer algumas previsões das quantidades, né, de um determinado reagente em uma reação. E isso também é uma proporção. Da mesma forma que a gente utiliza para uma receita. Quando você tem uma receita, se você dobrar a quantidade de um dos ingredientes, você também vai dobrar a quantidade do outro, tá? Só que agora a gente vai fazer isso em uma reação química, entendendo como essas quantidades elas vão sofrer alterações. E como a alteração de uma determinada substância, da quantidade de uma substância, vai alterar a quantidade de outra substância na reação química. Então, para a gente entender melhor, agora eu coloquei uma equação e daqui nós vamos tirar o número de mols, ou moléculas, o número de átomos, o volume e a massa. Vamos lá. O número de mols, na verdade, a relação entre o número de mols, nada mais é do que o coeficiente estequiométrico, esse númerozinho que fica aqui na frente. Então, eu tenho 1, 3 e tenho o número 2 aqui. Então, o número de mols do nitrogênio eu vou ter 1 mol, do hidrogênio 3 mols, da amônia 2 mols. Entendam que isso é uma relação. Para cada mol de nitrogênio, cada mol de nitrogênio vai reagir com 3 mols de hidrogênio, produzindo 2 mols de amônia, tá? Eu posso ter uma quantidade maior ou menor, mas sempre seguindo essa proporção, essa relação estequiométrica entre os compostos. E o número de átomos? O número de átomos vai ser sempre, vamos lembrar da nossa regrinha inicial. Em cada mol, eu tenho 6 vezes 10 a 23 átomos.
Ora, se aqui só tem 1 mol, eu vou ter exatamente 6 vezes 10 a 23 átomos. Aqui eu tenho 3 mols. Se para cada mol eu tenho 6 vezes 10 a 23 átomos, aqui eu vou ter 3, vou deixar indicado para você entender na hora que você for ver o vídeo, 3 vezes 6 vezes 10 a 23 átomos. Eu pego o número de mols e multiplico por 6 vezes 10 a 23, que é a quantidade de átomos que eu tenho em 1 mol de qualquer substância. Aqui, como eu tenho 2 mols, eu vou ter 2 vezes 6 vezes 10 a 23 átomos. O volume, aqui como eu tenho apenas substâncias gasosas, se a gente estiver na CNTP, o volume, se aqui eu tenho mol, vai ser 22,4 litros. Aqui tem 3 mols, vou deixar indicado 3 para você entender na hora do seu estudo. 3 vezes 22,4 litros. Cada mol tem 22,4 litros. Se aqui eu tenho 3 mols, o volume vai ser 3 vezes 22,4. E aqui tem 2 mols, então vai ser 2 vezes 22,4 litros. A massa, para a gente encontrar a massa de cada um, nós vamos consultar a tabela periódica. Então, olha só, a massa do nitrogênio é 14. Você vai consultar a sua tabela periódica e vai multiplicar aqui por 2. Então, você vai ter uma massa de 28 gramas, tá? A massa do hidrogênio é 1. Você multiplica por 2, você tem 2 gramas. Percebam que essa massa aqui, 2 gramas, é a massa molar, a massa de 1 mol. Mas aqui tem 3 mols, então a massa total aqui vai ser 3, né, vezes 2. Eu tenho 6 gramas aqui, mas eu estou mostrando o que é a massa molar, a massa de 1 mol. E aqui você tem que multiplicar pelo número de mols para saber esse valor total. E da amônia, sempre você vai deixar para multiplicar, tá? Esse valor aqui no final. Então, olha só, a massa do hidrogênio é 1 vezes 3, 3. Do nitrogênio é 14, mais 3 vai dar 17. Então, 17 vezes o 2, que é o número de mols, seria 34 gramas, eu vou deixar indicado. Então, você vai tirar essa massa e vai multiplicar pelo número de mols, ok? Então, essa tabela ajuda a gente a entender como a gente vai encontrar o número de mols, o número de átomos, o volume e a massa de cada substância na sua equação química. Percebam que é importante a gente saber montar essa equação e fazer o balanceamento. Se esse balanceamento não estiver correto, você não vai conseguir fazer essas relações. Agora, nós vamos ver alguns problemas básicos de estequiometria. E eu vou mostrar como a gente constrói essa reação, como a gente faz o balanceamento e vou passar uma regrinha para essa regra de 3, uma dica para a gente construir sempre certinho essa regra de 3. Então, vamos começar. Calcule a massa em gramas de água produzida a partir de 8 gramas de gás hidrogênio. Então, a primeira coisa é a gente montar essa reação química. Então, eu tenho o hidrogênio com o oxigênio gerando a água. A gente tem que lembrar agora das nossas leis ponderais, que vocês já viram um vídeo sobre essa aula. A quantidade dos átomos não vai mudar. A quantidade de hidrogênio que eu tenho antes da reação ocorrer tem que ser igual à quantidade do hidrogênio após reagir. A quantidade do oxigênio é a mesma coisa, tá bom? Então, para isso que a gente faz o balanceamento. Então, eu preciso ter a mesma quantidade de hidrogênio, a mesma quantidade de oxigênio. Percebam, agora eu tenho 4 hidrogênios de cada lado, 2 oxigênios de cada lado. Agora nós vamos para a nossa regra de 3. Presta bastante atenção. A primeira coisa é você saber o que o problema está pedindo. Então, calcule a massa. Então, eu vou chamar o que eu quero aqui de X, tá? X gramas. Vou colocar a unidade. Então, a unidade de massa é grama. Vou colocar grama ali. Calcule a massa. Calcule a massa em gramas de água. Eu vou colocar também o composto. Eu gosto de colocar aqui em cima, tá? Então, ele quer saber a massa de água. Ele quer saber a massa de água em qual situação? Quando a gente tem o quê? 8 gramas de hidrogênio. Então, eu vou relacionar
água com hidrogênio. Ele quer saber a massa de água quando nós temos 8 gramas de... Perdão, já botei o hidrogênio e repetir aqui, tá? Se você quiser colocar ao lado também pode, não tem problema. Então, vou voltar. O X é o que você está procurando. Então, ele quer saber a massa, por isso que eu coloquei grama, da água, coloquei a água aqui em cima. E ele quer essa quantidade quando a gente tem o quê? Quando a gente tem 8 gramas de hidrogênio. Então, essa é a primeira linha da regra de 3. A primeira linha da regra de 3 é o que ele está pedindo, o que ele está querendo. Se ele pedisse o número de átomos, seria X átomos. Se ele pedisse o volume, X litros. E em cima a substância que ele está querendo. E aqui é a condição que ele me deu. Agora, você vai pensar o seguinte: o que tem em cima, você vai colocar embaixo. Aqui não é massa da água? Você vai na reação, vai pegar a massa da água e vai colocar aqui embaixo. E você vai tirar esses valores, né, de massa, de volume, do que ele te pedir, da mesma forma que eu fiz a tabela, né, que eu usei a reação de produção da amônia. Eu mostrei ali para vocês como a gente sempre tira o número de mols, de átomos, o volume e a massa, tá? Então, a massa da água, você vai tirar a massa da água aqui. Então, 16, a massa do oxigênio, do hidrogênio 1, vezes 2, 2, 16 com 2, 18. Aqui o coeficiente estequiométrico é o 2, então tem que colocar 2 vezes 18. Eu gosto de deixar esse número indicado porque muitas vezes a gente pode cortar. Então, você não precisa colocar o 36 direto. Eu gosto de deixar assim porque isso facilita na hora do cálculo. E aqui também é massa. Massa de quem? Do hidrogênio. A massa do hidrogênio, 1, né? Vezes 2, 2. Então, 2 vezes 2 gramas, tá? Quando eu multiplico aqui por 2 eu já posso cortar. X aqui vai ser igual a 72 gramas. Então, presta atenção. Eu quero saber a massa da água quando nós temos 8 gramas de hidrogênio. Essa foi a pergunta. Embaixo eu fui na minha equação química e encontrei. Aqui, como é a massa da água, eu botei a massa da água. Aqui a massa do hidrogênio, eu botei a massa do hidrogênio. E fiz a minha regra de 3, chegando então o meu resultado. A massa de água quando ele utiliza 8 gramas de hidrogênio. Percebam que se aqui fosse mol, embaixo eu ia ter que colocar o número de mols. Se aqui fosse volume, embaixo eu ia precisar colocar o volume, tá bem? Então, esse é o primeiro problema que nós estamos fazendo. Vamos para o próximo. A primeira coisa, como eu falei com vocês, a gente vai ter que colocar a nossa reação balanceada. Então, qual é o número de mols de moléculas de O2 necessário para reagir com 5 mols de átomos de ferro? Então, aqui eu tenho ferro com oxigênio formando o óxido de ferro. Agora, eu vou balancear essa equação, tá? Então, percebam, se você tirar a quantidade de ferro vai ser a mesma, do oxigênio também, tá? Agora, eu vou para minha pergunta. Qual o número de mols de oxigênio? Então, ele quer saber o número de mols. Vou colocar aqui o que ele quer. Então, lembrados? Começo sempre colocando o X, que é o que ele está pedindo. Ele quer o número de mols de quem? Do O2. Coloco a substância em cima. Ele quer essa quantidade quando nós temos o quê? Aí, a condição que ele está me dando, eu vou colocar ao lado. Quando eu tenho 5 mols de quem? De ferro. Coloco aqui a substância. Pronto. A primeira linha eu encontro no meu problema. É o que ele está querendo, né? E vou relacionar o que o problema me deu. Embaixo eu vou encontrar na minha equação química balanceada. Então, mols de oxigênio. Quantos mols eu tenho de oxigênio? 3. Então, vou colocar aqui. E aqui, mols de ferro. Quantos mols eu tenho de ferro? 4. Então, a primeira linha foi a minha pergunta. Olha a pergunta. Qual o número de mols de oxigênio quando ocorre a reação com 5 mols de ferro?
coloquei aqui. Agora eu vou na minha equação e vejo a relação existente entre mol de oxigênio com mol de ferro, tá? Percebam que no problema anterior era a massa, então peguei a massa de cada um. Aqui, como ele pede o número de mols, eu pego apenas o número que está à frente, que representa a relação entre o número de mols de oxigênio 3, de ferro 4, certo? Ou seja, eu vou ter 3,75 mols de oxigênio. Essa vai ser a nossa resposta. Então, para reagir com 5 mols de ferro, nós vamos precisar de 3,75 mols de oxigênio. Agora, o último problema da aula de hoje. Considerando a síntese de amônia, qual a massa de amônia que pode ser produzida a partir de 0,4 mol de nitrogênio? Então, a primeira coisa, eu coloco a minha equação química balanceada. N2 mais 3H2, 2NH3. Agora eu vou para a minha pergunta. Qual a massa de amônia? Então, X vai ser a massa de amônia. Vou colocar aqui em cima a substância que ele está se referindo, que pode ser produzida a partir de, ele quer saber essa quantidade, quando nós temos 0,4 mols de nitrogênio. Então, aqui é a minha pergunta. Agora, na linha de baixo, eu vou encontrar. Se aqui é massa, embaixo eu vou colocar massa. Se aqui é mol, embaixo eu vou colocar mol. Então, aqui é massa da amônia. Então, vamos lá. Massa da amônia nós até já tiramos na aula de hoje. O hidrogênio é 1 vezes 3, 3. Mais 14 do nitrogênio, 17 vezes 2, 34. Eu deixo indicado, né? Se precisar cortar alguma coisa. E aqui é mol de nitrogênio. Para eu saber o número de mols, essa relação, eu vejo o número que está à frente da substância. Então, quando não tem nenhum número, significa que é o númerozinho 1. Então, eu tenho 1 mol de nitrogênio, tá? Então, cuidado para não tirar a massa aqui e aqui o número de mols. Às vezes, vocês acabam trocando. Se for massa em cima, você vai pegar a massa do composto que ele se refere. Se for o número de mols, você vai encontrar o número de mols ali. Então, X é igual a 13,6 gramas de amônia, tá? Então, para reagir com 0,4 mol de nitrogênio, vai ser necessária essa massa de amônia. Então, esses são problemas simples de estequiometria. O nosso próximo vídeo vai ser sobre os casos particulares de estequiometria.